Olá, eu sou o professor Mário. Hoje nós vamos para uma aula de dilatação térmica aplicada nas engenharias. Eu trabalho aqui na FSP, na área das engenharias. Quando nós falamos em dilatação térmica, nós estamos dizendo que um material vai variar as suas dimensões com a variação da temperatura. Isso possui uma larga aplicação em engenharia. Essa variação, só para a gente entender um pouco mais, podemos ver ela claramente nos fios de alta tensão ou nos fios de energia. Nesses fios é sempre deixado uma espécie de abaulamento a fim de que, quando a temperatura diminuir, na contração do fio, ele não possua ou ele não se rompa, melhor. Ele não tenha força para se romper, ele tenha comprimento para sofrer essa contração. Da mesma forma, quando aquecido, ele tenha comprimento para sofrer esse aumento de comprimento e não tocar o chão. Então, tudo isso envolve a dilatação. Quando nós falamos de dilatação linear, é somente o acréscimo em uma dimensão, ou seja, no comprimento. Tá? Aqui eu deixei para vocês um exemplo. Quanto menor o coeficiente de dilatação térmica de um corpo, maior será a sua resistência ao choque térmico. Ou seja, ele vai variar menos de temperatura. Então, quanto maior é o coeficiente de dilatação, maior será a variação. Quanto menor será a dilatação também, a variação que ele vai sofrer. Um exemplo da aplicação em engenharia, nós temos nas ferrovias os trilhos de trem. Eles têm que ser deixado um espaço entre um trilho e outro para que haja a dilatação quando a temperatura aumenta. Para isso é feito um cálculo da temperatura máxima e da temperatura mínima. Nas pontes também, nós temos essa parte de dilatação também, juntas de dilatação, que é para quando a temperatura do asfalto ou do material do concreto que é feito à ponte aumenta, ela tem espaço para dilatar e não haja o rompimento do material. Então, para a gente entender essa dilatação, nós vamos ver a sua equação e como ela funciona. Tá? Aqui eu tenho a equação: dilatação térmica ou dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação na temperatura. Aqui eu deixei para vocês anotarem, pausar o vídeo e anotar se vocês quiserem, as unidades de medidas que são no sistema internacional que a gente precisa aplicar na equação para que obtenhamos o resultado correto. E aqui um exemplozinho básico. Quando eu tenho um material a temperatura ambiente, eu tenho um comprimento inicial. Quando a temperatura eleva, esse material tende a sofrer um aumento na sua temperatura. Então, com a temperatura elevada, eu tenho um comprimento final. Então, a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial é a dilatação que ele sofreu, o aumento no seu comprimento. Lembrando, dilatação linear, ela sofre somente alteração no comprimento. Pronto, agora não vai nem... Ok, dando continuidade, nós vamos falar sobre dilatação superficial. A dilatação superficial é a dilatação que o objeto sofre em duas dimensões, ou seja, na sua área. Tá? Um exemplo que nós temos disso, nas calçadas elas possuem umas juntas de madeira colocada, na cerâmica também o rejunte já é para isso. Tá? Nos prédios também com vidros, feito no caso basicamente com vidros em sua extremidade, possui essas juntas para impedir que os materiais se toquem e venham causar o rompimento um do outro, porque eles variam em duas dimensões, tanto no comprimento quanto na largura. Quando eles variam nessas dimensões, nós chamamos essa dilatação de dilatação superficial. Nós podemos ver a aplicação dela matematicamente a dilatação superficial representada por ΔA é igual a zero, que é a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que eu vou falar sobre ele daqui um pouco, e a variação de temperatura. Só para deixar claro, pessoal, pode acontecer em algumas literaturas vocês encontrarem um S no lugar do A, representando área. Mas se tratando de dilatação superficial, nós temos as unidades medidas em metros quadrados, a temperatura vai permanecer a mesma, e aqui nós temos um exemplo básico. Eu tenho uma chapa, tá, de comprimento e largura qualquer, com a sua área inicial. Após o aumento da temperatura, ela vai aumentar a sua área e eu vou ter uma nova área, ou seja, uma área final. A diferença entre a área final e a área inicial é a minha dilatação superficial. Só para a gente entender, o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear do material, representado por alfa, vamos pegar um exemplo aqui do alumínio.
Se eu tiver um fio de alumínio, ele vai variar em uma dimensão, ou seja, eu vou ter simplesmente a dilatação linear desse fio. Então, eu tenho o meu coeficiente de dilatação linear, pois vocês vão ver na tabela os valores deles. Agora, se eu tiver uma chapa de alumínio, ao invés de um fio, a chapa já vai variar tanto na sua largura quanto na sua altura. Então, ela vai variar 2 vezes. Por isso que eu tenho o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Logo mais, nós vamos ver a aplicação disso em exemplos. Agora você já pode cortar. Ok, vamos agora à dilatação volumétrica ou dilatação cúbica, para a gente entender. A dilatação volumétrica é quando o objeto ou material em questão sofre alteração nas suas 3 dimensões, tanto na largura, quanto na altura, quanto na profundidade, ou seja, ela sofrendo uma dilatação em 3 dimensões, nós temos a dilatação volumétrica. Agora aqui, só para deixar um exemplo para vocês, não a fim de confundir vocês, mas a fim de trazer mais informações, todo e qualquer material sofre dilatação volumétrica. O que vai levar em consideração se eu aplico a superficial ou a dilatação volumétrica ou a linear é a aplicação do meu material, a aplicação do meu produto. Vou trazer para vocês o primeiro exemplo da dilatação linear do fio. O fio ele é cilíndrico e quando eu considerei no primeiro momento, consideramos apenas a dilatação no seu comprimento. Mas quando ele é aquecido, ele aumenta o seu diâmetro também, ou seja, com o diâmetro aumentando e o volume aumentando, diâmetro aumentando e o comprimento aumentando, eu consigo aumentar o volume, ou seja, ele também sofre uma dilatação volumétrica. Mas por ser um fio e a aplicação do seu volume não fazer diferença para mim, eu considero somente a linear. Da mesma forma, superficial. Lembram da calçada que eu falei com vocês que tem aquelas juntas de madeira e dos prédios que tem coberturas de vidro, que tem também aqueles espaçamentos entre os vidros? Eles também dilatam volumetricamente. A calçada também aumenta a sua espessura, o vidro também aumenta a sua espessura. É claro, é quase que insignificante, mas ele sofre esse aumento. Então ele varia volumetricamente também. Só que essa diferença na sua altura, sendo muito pequena, não vai fazer diferença para os meus cálculos. Por isso que eu não apliquei dilatação volumétrica à calçada e nem ao vidro dos prédios. Apliquei apenas a superficial. Da mesma forma, a cerâmica em casa, ela dilata também volumetricamente. Ela aumenta o seu volume ou diminui com a variação na temperatura. Só que não é de nosso interesse para esse cálculo, porque não vai fazer nenhuma diferença na estrutura. Somente a dilatação na largura e no comprimento. Por isso que nós temos o rejunte, para poder conter essa dilatação e não permitir com que uma encoste na outra e acabe causando dano à estrutura do material. Agora vamos entender a aplicação da dilatação volumétrica matematicamente falando. Dilatação volumétrica, eu tenho a equação. Dilatação volumétrica é igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação na temperatura. Lembrando que quando nós falamos em dilatação volumétrica, o volume nós temos que transferir para a unidade de medida do sistema internacional, que é metro cúbico. Os coeficientes de dilatação e temperatura permanecem no sistema do cálculo mesmo, que é grau Celsius, e grau Celsius é menos 1. Tá? Agora aqui na equação, e de igual modo da superficial que nós tínhamos, que o coeficiente de dilatação superficial era 2 vezes o alfa, porque varia em 2 dimensões, nós temos que o coeficiente de dilatação volumétrica também é 3 vezes o alfa, porque ele varia em 3 dimensões. Então, da mesma forma, um exemplo, se eu for considerar o fio ou a chapa de alumínio variando em 2 dimensões, quando eu aqueço, ela também varia a sua espessura. Quando ela varia a sua espessura, então ela também varia o seu volume. Por isso que eu considero 3 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Alguns exercícios e exemplos já vêm com o valor dado do coeficiente de dilatação volumétrica. Outros não. Outros já vêm com o valor da dilatação linear. Aí você tem que multiplicar por 3 para poder executar o cálculo da maneira correta. Fala para mim que gravou agora. Ok, vamos ao primeiro exemplo agora de dilatação linear. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol. Sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Primeiro eu vou fazer a retirada dos dados. Comprimento inicial, 10 metros, temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 40, coeficiente de dilatação do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, ele está procurando a dilatação linear. Eu venho para a minha equação de dilatação linear e aplico ela.
dilatação linear é igual a L0 vezes coeficiente de dilatação linear vezes... Professor, mas aqui não era ΔT? Sim, ΔT não é a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo os dados na fórmula de maneira simples, nós temos o ΔL que eu estou procurando, eu vou repetir. Comprimento inicial já está em metros, ok, coloco ele aqui. Coeficiente de dilatação já está em graus Celsius a menos 1, ótimo, já coloco o valor dele aqui. Agora a variação da temperatura, a temperatura final 40 menos a 20 em que ela estava, deu 20. Aí nós temos 10 vezes 22, 220. 220 vezes 20 eu tenho 4.400. Vezes 10 a menos 6. Lembrando que eu vou levar a anotação junto comigo. Então ela sofreu essa dilatação, 4.400 vezes 10 a menos 6 metros. Só que lembrando, como vocês já viram anteriormente nas aulas presenciais, que a notação científica, o meu número tem que ficar entre 1 e 10, não pode ser maior, aqui está maior. Então eu vou andar com a vírgula casas para a esquerda para deixar entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, minha vírgula vai ter que parar entre os dois 4. E quando é negativo eu ando para a esquerda, o meu valor numérico vai diminuindo. Ó. Menos 6, né? Menos 5, menos 4, menos 3. Então eu tenho 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Essa foi a dilatação sofrida pela barra de alumínio exposta ao sol. Ok. Pessoal, vamos agora a alguns exemplos, tá? No exemplo 2, nós vamos tratar de dilatação superficial. No exemplo 3, também alguma coisa que nós não vamos tratar nesse 2. E no exemplo 4, nós vamos tratar de dilatação volumétrica. No exemplo 2, diz assim, um quadro de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Determine a variação da área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então, nós vamos ter aqui, ó. Se eu estou falando de um quadrado, então, ele vai ter, consequentemente, os seus 4 lados iguais. Se um é 2 metros, o outro também é 2 metros. Então, para determinar a área inicial deste quadrado, eu vou multiplicar 2 vezes 2, que vai ser 4 metros quadrados. Aqui já me deu o coeficiente de dilatação superficial, então eu não preciso fazer aquele cálculo que eu tinha falado com vocês, que é multiplicar o linear por 2, esse cálculozinho aqui. Isso aqui nós vamos fazer no próximo exemplo, no 3. Então, nós vamos ter que é 1,6 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. E me deu que a variação de temperatura é de 80 graus Celsius. Nesse exemplo, já deu todos os dados de maneira tranquila. No outro, nós temos que calcular a variação de temperatura, que já me deu ela, não preciso fazer. Somente aplicar na fórmula. Variação ou dilatação superficial é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação na temperatura. Então, nós vamos ter aqui área inicial, 4 metros quadrados. Coeficiente de dilatação superficial, 1,6 vezes 10 a menos 4. E a variação na temperatura, 80. Multiplicando aqui, 4 vezes 1,6 vezes 80, eu vou ter 512 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Logo, para a notação científica, o meu número não pode ficar maior do que 10, entre 1 e 10 no caso. Ele tem que ficar nesse valor. Então, andando duas casas, ó, 1, 2, ele vem para menos 2. Logo, a dilatação superficial sofrida pode ser da seguinte maneira. 5,12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, ou, se eu quiser eliminar esse menos 2, que é um número pequeno, 0,0512 metros quadrados. Qualquer uma das alternativas aqui é considerado como resposta correta. Então, a dilatação superficial sofrida por esse quadrado é de 0,0512 metros quadrados. Já no próximo exemplo que vocês podem estar verificando, vou passar ele aqui para vocês agora, o exemplo 3 já pede para a gente fazer essa conversãozinha de dilatação linear em dilatação superficial. Como nós vamos fazer isso daí? Só para a gente entender, tá? Olha aqui o exemplo, ó. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro, aqui, ó, então eu tenho coeficiente de dilatação linear do ferro, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Determine o seu coeficiente de dilatação superficial. Então, para determinar o coeficiente de dilatação, eu vou usar a equação. Coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. O coeficiente de dilatação
superficial é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determinei ele. Ok? Agora vamos para um exemplo de aplicação de dilatação volumétrica, tá? Que é o exemplo 4, e bem simples de resolução também. Pode cortar. Ok. Vamos agora ao exemplo de dilatação volumétrica. Nós temos aqui 3 litros d'água a 30 graus Celsius. Aqui eu tenho, ó, volume inicial 3 litros, temperatura inicial 30 graus Celsius. Colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir uma temperatura final de 90 graus Celsius, eu tenho temperatura inicial, temperatura final. Desconsidere a dilatação sofrida pela panela. Calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da água já me deu o coeficiente, tá vendo? Nem vou precisar fazer esse cálculozinho aqui, ó. É 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Gente, aqui tem uma situação que eu preciso falar com vocês também, com relação ao volume inicial. Eu tinha dito para vocês anteriormente que seria interessante a gente converter para a unidade de medida do sistema internacional, certo? Mas independente da unidade que eu colocar no volume, por ela não ter relação com os outros dados da fórmula, a minha resposta já vai dar no próprio, na própria unidade de medida. Um exemplo, aqui eu coloquei em litro, a minha resposta já vai estar em litros, tá bom? Se a sua resposta estiver em ml, ou perdão, se o dado estiver em ml e você quiser manter para ml, pode manter, pelo fato da não relação entre esses dados. Então vamos fazer a substituição. Dilatação volumétrica é igual a volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação na temperatura. Como eu estou procurando dilatação volumétrica, então vou manter até o final, substituindo os dados. Volume inicial, 3. Coeficiente de dilatação volumétrica, 1,3 vezes 10 a menos 4. E a variação na temperatura, de 90 para 30, ou de 30 para 90. Fazendo o nosso cálculo, eu tenho dilatação volumétrica é igual a 3 vezes 1,3, 3,9. 90 menos 30, 60. Multiplicando 3,9 por 60, eu tenho 234, vezes 10 a menos 4. Litros. Mantendo a minha situação de notação científica, não posso ter um número maior que 10 e nem menor do que 1. Então tem que estar entre 1 e 10. Mandando duas casas para a esquerda, meu menos 4 passa a ser menos 2. As respostas aceitáveis são 2,34 vezes 10 a menos 2 litros ou 0,0234 litros. Espero que com esses exemplos que foram dados aqui, essas explicações e o slide que estará postado para vocês, vocês tenham compreendido o conteúdo de dilatação.